Francisco Aiello, meus amigos do Futebol Globo no rádio e do canal Na Cara do Gol. A seleção brasileira fez um amistoso, um treino de luxo, desse amistoso contra o Catar 2-0, disputado no estádio Mané Garrincha em Brasília. Que a gente queria ver, não conseguiu. Em que condições está o Neymar, sobretudo psicológicas, depois de atravessar essa tempestade, essa turbulência, com essa denúncia feita sobre ele. Hoje tivemos mais informações a respeito, com a entrevista da denunciante de que ele a estuprou num hotel em Paris. E o Neymar foi para o campo jogar, mas ficou apenas 15 minutos podendo desenvolver a sua arte, porque ele é um artista da bola. Neymar é um grandíssimo jogador, um jogador raro, um jogador de grandíssima categoria. Eu sou fã do futebol do Neymar. Independentemente de qualquer outra coisa, do fracasso que ele teve na Copa do Mundo, de não ter até hoje conseguido se firmar como um dos maiores jogadores de futebol do mundo. Acho que não foi bom para a carreira dele ter saído do Barcelona e ido para o Paris Saint-Germain, mas essa é uma outra história. E o Neymar, nesse momento, estava precisando de um pouquinho de paz para ele retomar a sua identidade com a seleção brasileira. Se concentrar no jogo de futebol, sair de todos esses meandros de fofocas, de badalações em que ele vive metido, para fazer exatamente o que ele sabe fazer melhor: executar a sua arte, jogar futebol. Mas não consegue. 15 minutos em campo, 3 pancadas e uma substituição, porque não conseguiu ficar em campo e agora submetido, depois da avaliação inicial, de uma entorse de tornozelo direito, o mesmo pé que ele quebrou, que o deixou quase fora da Copa do Mundo da Rússia, submetido a série de exames e um tratamento que não se sabe quanto tempo vai demorar. Talvez ele não tenha tempo de se recuperar para jogar a Copa América, que está batendo na porta, começa dia 14. O jogo Brasil e Bolívia vai abrir a Copa do Mundo, a Copa América, no estádio do Morumbi, em São Paulo. E aí a gente fica buscando uma solução. Qual é a solução? Quando, antes da Copa do Mundo, a gente pensava na possibilidade de não ter o Neymar, antes da Copa de 2018 na Rússia, o Felipe Coutinho era o jogador que mais se assemelhava ao estilo de jogar do Neymar. Mobilidade, técnica, drible, finalização, jogador difícil de ser marcado. Mas o Tite acabou adaptando os dois, o Neymar e o Felipe Coutinho, no mesmo time. O Felipe Coutinho chegou a jogar pela direita, até naquela época disputava a posição com o Willian, quem era o melhor, e o Felipe Coutinho acabou mostrando que ele era melhor para a seleção do que o Willian, que tinha tido uma queda de produção no seu time, o Chelsea. E hoje, com a nova configuração da seleção, o Tite optou por colocar 3 atacantes. Aberto pela direita o Richarlison, que entrou na seleção brasileira como que por acaso, porque a vez era do Pedro, do Fluminense. Pedro se machucou, ele chamou o Richarlison e o Richarlison desabrochou na seleção brasileira. Mostrou a sua necessidade para o time, capacidade de jogar na seleção, fazendo gols importantes em amistosos, e o Tite deu para ele a oportunidade de começar jogando. Voltou com Gabriel Jesus, porque o Firmino, que é o outro candidato, ainda não se apresentou. Talvez seja ele o titular, muito provavelmente será ele o titular da camisa 9. Quer dizer, camisa, modo de falar, porque as camisas não significam muita coisa hoje nos nossos times, o número da camisa. Mas o jogador que vai atuar ali, o ataque da seleção, muito provavelmente será, se todo mundo estiver bem, Richarlison, Firmino e Neymar. Mas aí surge o problema com o Neymar. Quem vai jogar naquele lugar? Seria o Felipe Coutinho, mas Felipe Coutinho já está adaptado a uma outra posição aqui no meio. Casemiro é o volante, Arthur joga de volante saindo pela direita, meia pela direita, e o Felipe Coutinho pela esquerda. Neymar é o cara que tem a liberdade para jogar por ali. Sem o Neymar, talvez ele opte por uma formação que tenha ou o Lucas Paquetá no meio, com o Felipe Coutinho fazendo a função do Neymar. Acho que seria uma alternativa boa. Não sei se é isso que o Tite vai fazer. Ele pode, talvez, para não mexer em 2 posições do esquema que ele idealizou, pelo menos nesse momento,
colocar o Paquetá aberto ou mesmo o Everton, como ele fez no jogo de hoje. Everton do Grêmio é um jogador agudo, que acredita na sua capacidade individual, leva para cima do marcador, seja no drible, seja na velocidade, e invariavelmente ganha as jogadas. Na seleção ainda está tímido. Claro, ele vê muita gente cascuda à frente dele, do lado dele. Tem o Felipe Luiz atrás dele, tem o Felipe Coutinho do lado, tem o Gabriel Jesus na frente, e ele ainda não está solto, não está com essa confiança que ele tem no seu time, o Grêmio. A outra opção seria o David Neres, que joga assim no seu time no futebol da Holanda. Ele tem essa liberdade de jogar pelo lado esquerdo no Ajax, vai para dentro, é um jogador que participa muito da marcação, coisa que o Everton não participa tanto. Talvez contra um time mais encrencado, jogar contra uma seleção do Uruguai, uma seleção do Chile, que marca muito e também sai muito para o jogo, talvez o David Neres seja mais produtivo do que o Everton. Mas aí a gente vai saber de acordo com o andamento das partidas. Acho que a Copa América serve para isso. Nós temos a obrigação de ganhar? Sim. Mas qual é o time titular do Brasil hoje? Nós estamos numa fase de transição. O Richarlison é uma prova disso. Arthur é uma prova disso. O Marquinhos é uma prova disso. Só não conseguimos transição para a lateral direita, porque ninguém aproveitou o espaço que o Daniel Alves deu. Ele parecia ter encerrado a carreira dele na seleção na Copa do Mundo da Rússia. Quem aproveitou a oportunidade? Ninguém. Ninguém se fixou. Ninguém pegou a camisa 2 e disse, essa é minha, eu vou jogar aqui. Não temos um lateral. E aí volta o Daniel Alves, que no primeiro tempo do jogo amistoso contra o Catar foi o melhor jogador da seleção, o mais produtivo, mais efetivo, mais eficaz. Fez um cruzamento, gol do Richarlison de cabeça. Meteu uma bola no Richarlison fez a preparação, gol do Gabriel Jesus. Isso aconteceu aos 15 primeiro, depois aos 23 minutos. E depois ele, Daniel Alves, acertou 2 bolas perigosíssimas. Uma no ângulo esquerdo, o goleiro Chibe mandou para escanteio, e outra no canto direito, o goleiro mandou para o lado, e o Gabriel Jesus não conseguiu aproveitar o rebote da bola. Então a seleção brasileira não tem um outro lateral direito, ainda não tem. Éder Militão, que é uma promessa, é apenas uma promessa por enquanto. Acho que a Copa América pode merecer esse tipo de experiência. Se de todo o Neymar não puder jogar, acho que a substituição deva ser ou pelo Vinícius Júnior, se ele estiver em condição de jogo, ou pelo Dudu, ou pelo Everton Ribeiro. Não conheço a lista dos 7 jogadores, não foi dada a conhecer os 7 jogadores que completam a lista de 30 já entregue para a Conmebol. Mas se eles estiverem lá, eu acho que o Everton Ribeiro poderia muito bem fazer a função do Neymar, só que invertendo lá pelo outro lado, e aí você puxa o Richarlison para a esquerda, ou então o Dudu, a mesma coisa, jogador de muita mobilidade, mas eu não sei se esses 2 jogadores estão no radar do Tite. E o Vinícius Júnior com certeza está. Resta saber as condições dele. Foi um amistoso, o Brasil venceu, mas está longe da gente ver a configuração definitiva do time que vai disputar a Copa América. Muito bem, esse é o Heraldo Leite.